Prezada escritora e amiga Dina Salústio, seja bem-vinda à nova FCSH. A sua obra já foi apresentada de muitas maneiras pela crítica, pela universidade e pelos leitores. Mas gostava de começar pelo princípio. Quem é hoje Dina Salústio na forma como gostaria de ser apresentada? Esta pergunta é um bocado de desafiar o meu ego, não é? E dizer para... calma aí. Eu gostava de ser apresentada como uma escritora cabo-verdiana, verdadeira, honesta. Portanto, uma escritora que gosta da sua terra, que gosta das suas gentes e que procura deixar para os mais jovens uma ideia de um país bonito, que está à espera da contribuição desses jovens para ficar mais bonito, para ficar mais rico, mais apetecível. Tenho a sensação de que na sua escrita a literatura nunca surge como um mero exercício estético. Há sempre uma espécie de urgência humana. A escrita nasceu primeiro como necessidade interior ou como forma de olhar criticamente o mundo? Eu sou de uma geração que nós tínhamos um compromisso com as ilhas. Não é? Ilhas muito abandonadas, ilhas muito sofredoras. Então eu acho que nós todos queríamos ser como queríamos dar conta, queríamos registar para os outros a situação das ilhas, situação precária das ilhas, e dar o nosso contributo como muitos estavam a dar, como os claridosos deram, como os nativistas deram, à sua medida, claro, diferente, mas à sua medida, deram um contributo para valorizar as ilhas. Eu acho que a minha escrita tem essa função. Eu escolhi porque a minha obrigação é fazer de Cabo Verde um lugar melhor. Um lugar melhor para as crianças, para os velhos, um lugar melhor para os turistas e para as pessoas que estão lá nas ilhas e para as pessoas das ilhas que estão cá fora. Fala-se frequentemente do facto de ter sido a primeira mulher cabo-verdiana a publicar um romance. Esse lugar histórico pesa ou já conseguiu libertar-se dele? Não pesa, absolutamente nada, não pesa. Eu costumo dizer que estou feliz, é como se eu tivesse cumprido uma coisa de ter publicado um livro. Isso toda a gente fica contente quando publica uma obra. Estou feliz. Ter sido a primeira, pronto, foi uma vitória, não é? Porque num ambiente em que as mulheres não publicavam, quando uma mulher publica, em termos de romance, quando ela consegue um romance, consegue publicar, é uma vitória. Tem ponto. Mas, por outro lado, há outra história. E as outras mulheres que vieram antes de mim? E as mulheres as minhas avós que foram de Portugal para Cabo Verde, as minhas avós que foram do continente para Cabo Verde, as histórias delas, a história da escravatura, como é que foi, como é que elas contaram, a história da violência sobre elas, como é que foi? Eu não sei porque elas não registaram. Elas era todo um ambiente que as mulheres para já não tinham instrução suficiente. Ou por várias circunstâncias, não tinham instrução suficiente. Depois as mulheres não escreviam. O primeiro livro publicado por uma mulher foi Orlando Amaryllis, que em 1974 publicou um livro em Cabo Verde. A primeira mulher que tem um livro é 1974, nas vésperas da independência. Portanto, para ver que o silêncio que se fazia sobre o poder literário da mulher. Então isso não me consola, não me dá orgulho nenhum. Mas, por outro lado, há essa ambivalência. Assim sendo, como é que vê o seu lugar na história da literatura cabo-verdiana? Eu acho que não chega a ser um lugar na história. Não sei, os estudiosos é que fazem a história da literatura, não é? E ser a primeira, eu acho que não interessa ser a primeira. Interessa ser uma boa escritora,
Interessa é ser um exemplo para os mais jovens enquanto escrita, e interessa é resolver o compromisso que eu, enquanto escritora, tenho com o meu país, tenho com as minhas ilhas, porque não, para mim não valeria nada se eu não tivesse um compromisso de escrever Cabo Verde. Um compromisso de escrever as mulheres de Cabo Verde, os homens de Cabo Verde, de escrever as relações de género que se estabelecem entre o poder e as mulheres, entre o poder e a sociedade. Eu acho que isto é que importa, é que a gente tenha alguma utilidade, não muito grande também para não insuflar o ego, não é? Mas que tenhamos alguma utilidade, que as pessoas digam, não, ela fez uma literatura de registro de emoções, registro de sofrimentos, registro de alegrias. Quero que se diga isso. Conviveu com alguns clássicos da literatura cabo-verdiana, nomeadamente o Jorge Barbosa. Quer falar sobre esses ditos? Eu convivi com os claridosos em São Vicente, não é? Sim. Convivi com todos eles. O Baltazar foi meu professor. Renda Leite, que foi um claridoso também, não se fala dele, mas foi um claridoso, foi meu professor. E Jorge Barbosa era... E depois eu pertencia a uma classe de gente de literatura. Então conviviam todos e nós, como crianças, como alunos do liceu, estávamos com eles todos os dias. Se me disser que eu algum dia pensei ser escritora como Baltazar, que é o meu ídolo, né? Ou Jorge Barbosa, ou Aurélio Gonçalves, eu nunca pensei ser escritora. Nunca pensei ser... Porque eles eram tão grandes, eles eram tão completos e tão justos, porque aqueles indivíduos eram de uma justiça que a gente não faz ideia. Eles sacrificaram os seus voos internos, eles sacrificaram o seu desejo de escrever outras coisas. Eles não escreviam sobre amor, não escreveram sobre fantasia, sobre ficção. Eles não fizeram nada disso. Eles limitaram-se a escrever sobre o povo que morria na rua, sobre a violência da má governação colonial. Escreveram sobre as mortes que passavam a caminho do cemitério. Eles limitaram-se a isso, mas de uma maneira tão célebre que nunca nós pensámos vir a ser escritores, porque eles eram demais. Eles eram comprometidos com o tal humus cabo-verdiano, daí a ideia de fincar os pés no chão. E no seu caso, sendo natural da ilha de Santo Antão, de que forma é que ela está presente no seu imaginário literário? Eu sou Santo Antão. Eu acho que o meu maior orgulho é dizer eu sou Santo Antão. Talvez porque eu gostaria de ser grande como Santo Antão, belo como Santo Antão, neste caso bela, e com promessas possíveis de realizar como Santo Antão. Mas pronto, eu acho que toda a gente tem o seu canto de aconchego na sua terra, na sua ilha, não interessa onde, na sua aldeia, não interessa. Eu não procuro escrever Santo Antão nas minhas obras, saem naturalmente. Quando escrevo uma ilha, imagina, eu vivi e vivo em Santiago, que é uma outra ilha, quer dizer, é a maior ilha, é tudo em grande, não é? Portanto, naturalmente que Santiago está na minha escrita. E o fogo e a Brava, quer dizer, mesmo olha, a Brava que eu não conheço, a única ilha que eu não conheço, a Brava que eu não conheço, eu acho que quando escrevo, a Brava está lá. Porque conheço gente da Brava, porque deslocar a Brava para outro lado seria também diminuir Cabo Verde. Estou a falar da Brava que eu não conheço, mas que eu escrevo sobre a Brava. Não é? E as ilhas estão sempre presentes, porque são o cenário para onde eu fujo para outros cenários. É como a palavra, não é? Gente, com a palavra tu estás em São Vicente com uma palavra e essa palavra leva-te para a China ou para a Suécia ou para a América. A mesma palavra leva-nos para todo lado.
O espaço na sua obra ganha voz. Quer falar sobre isso? Eu acho que como temos, eu notei isso nos romances dos claridosos, como nós temos umas ilhas muito iguais e à primeira vista pode parecer que qualquer cenário se repete, eu tenho necessidade de particularizar os meus cenários, os meus espaços. Para mim o espaço tem a personalidade de qualquer outro protagonista da minha escrita. Seja um conto, seja uma crónica, o espaço é um outro personagem. Tem alma, tem vida, tem voz. Eu procuro, né? Eu procuro. Procuro trazer muitos espaços e dar-lhes voz e dar-lhes oportunidade de dizerem, de se queixarem das secas, se queixarem das chuvas destruidoras, como agora aconteceu em São Vicente, queixarem-se. Eu dou voz aos cenários, da mesma maneira que eu dou voz a uma pessoa, a um personagem. Na sua obra há sempre um Cabo Verde profundamente humano, distante de qualquer exotismo turístico. Interessa-lhe demonstrar-se estas imagens simplificadas do arquipélago, visto que encontramos um Cabo Verde profundamente humano, daí a ideia da seca, portanto, aliás, conforme referiu, dá voz ao dito espaço. Como é que vê Cabo Verde na sua totalidade? Eu não sei, mas eu acho que seja o escritor, seja o enfermeiro, o padeiro, seja qualquer pessoa, tem necessidade do melhor espaço para as suas memórias. Às vezes a gente numa situação de imigração, ou mesmo de vivência em Cabo Verde, uma situação menos favorável, no nosso imaginário está uma terra de aconchego, está a esperança, está onde a gente quer chegar e uma terra que nos acolha, seja a nossa terra também num futuro, não é? Falamos da imigração, mas falamos também do futuro no nosso país, que é uma espécie de imigrar para o mesmo lugar daqui a uns anos, não é? Queremos encontrar melhores coisas, queremos encontrar mais educação, mais saúde, crianças mais felizes, queremos encontrar... Isso é imigrarmos para o futuro, na nossa terra. Eu acho que cabe a nós todos, independentemente da profissão, mostrar o que há de melhor na nossa terra. Porque está a ver, acrescentar qualquer coisa de belo à nossa terra, mas também qualquer coisa de eterno à nossa terra. Qualquer que seja essa terra. Porque está a ver, o sol vem e desgasta e leva um bocado das nossas rochas. O vento leva, o mar leva. Se a gente não acrescentar qualquer coisa ao nosso país, às nossas ilhas, acabamos por ficar sem nada. Porque o vento já levou, o mar já levou, o sol já levou. Então nós temos que dar, eu acho, é um bocado poético isso, mas é assim que eu penso. Eu acho que devemos dar qualquer coisa ao nosso país para ele continuar grande, para continuar belo. E a insularidade? Como é que continua a aparecer no seu imaginário literário? Quer dizer, a insularidade a gente tem duas maneiras de ver e de analisar a insularidade. Ela existe porque fisicamente a gente olha e ela existe, a insularidade. Eu não acho que seja uma coisa má ou que seja uma coisa condenável. Existe, a gente tem que conviver com a insularidade. O que temos é que criar condições económicas, condições sociais, boas condições sociais, condições de vida, de conhecimento, para que essa insularidade seja vivida com naturalidade. Porque se em Cabo Verde nós somos ilhas, portanto, automaticamente insulares, se em Cabo Verde nós tivermos todas as condições para os nossos jovens, para os nossos velhos, para os nossos habitantes, eles nunca saberão que a insularidade é uma coisa má. Se tiverem possibilidade de comprar uma passagem e voar para qualquer lugar para ver os irmãos, os filhos, não interessa, eles não vão sentir saudades. Matam a saudade.
Não vão sentir falta de comer frutas, de comer morangos. Não, nós temos grandes morangos agora. Comer cereja, que é uma coisa maravilhosa. Não vão ter, porque viajam e compram. Ou então a gente importa. O poder económico destrói a insularidade. O que nós temos que fazer é que as pessoas de Cabo Verde tenham todos o mínimo para viver com dignidade. E dignidade não é dizer tem um pequeno almoço hoje, ou tem todos os dias o pequeno almoço e o jantar. Não, isso não é dignidade. Dignidade é escolherem o que vão comer. É as nossas crianças não estarem a ver para o vizinho, que o vizinho come fiambre e ele não come nada. Ou então só come uma bolachinha. Isso não é dignidade. Dignidade é dar a todos possibilidade de viverem bem. E no que se refere à diáspora cabo-verdiana, podemos falar na ideia de que ela alterou profundamente a identidade cabo-verdiana? Sim, a identidade, a meu ver, está sempre em movimento. Está sempre em movimento. Os valores, os dados que eu tive, os inputs que eu tive para construir a minha identidade, que ainda está em formação, para construir a minha identidade, não são os mesmos valores que os meus filhos tiveram para construir a identidade deles. Podemos ter alguns pontos de contacto em termos de identidade, mas são poucos. São poucos. A identidade constrói-se. E quando você viaja, vem para a imigração, tem outros dados. E o que eu noto, eu já fui imigrante, eu estudei fora de Cabo Verde, depois eu vivi 20 anos fora, constituí família e vivi fora, durante para aí uns 20 anos. E quando eu volto, quando encontro com as minhas irmãs, nós temos pontos de contacto, elas não tinham saído. E nós temos pontos de contacto. Só que, quer dizer, há outra visão. Há outra visão de sacrifício, há outra visão de saudade, há outra visão de querer sair, há outra visão do mundo que a imigração dá. Há outro sofrimento que a imigração dá e que não encontras em Cabo Verde. Há outros olhares. Muita coisa eu soube quando eu viajei para Portugal. E isso faz-nos alguma coisa, faz-nos, em termos de identidade, dá-nos algumas diferenças, mas não são diferenças, grandes diferenças. Agora, a imigração, claro que propõe outra visão, outros conhecimentos, outro estar no mundo mais avançado. Mesmo que não faça parte desse mundo, mesmo que não faça parte dos benefícios da civilização, as pessoas têm contacto com essas mudanças e pronto, e para isso são a maneira de vestir, a maneira de comer, a maneira de falar, até a língua, o crioulo, como se fala aqui na diáspora e é diferente do crioulo de Cabo Verde, embora agora o crioulo esteja em grandes evoluções, não é? Nós daqui a uns anos vamos dizer assim, este crioulo aqui é o crioulo padrão. Mas construído ainda agora, há 10 anos. É um crioulo padrão que se vai construindo. Eu sei. E como é que vê a literatura cabo-verdiana produzida na diáspora? Quer dizer, produzida na diáspora? Sim. Eu acho que nós temos grandes contributos, não só para a literatura. Já não falo da economia, porque isso está fora de questão, não é? Mas na cultura, nós temos grandes contribuições da diáspora para a nossa cultura. Ela está mais misturada, porque as próprias gerações que estão na diáspora, a segunda, a terceira geração, já têm outra cultura, estão em contacto com um mundo mais aberto, um mundo mais volátil. Então, eles estão em mudança maior e temos sobretudo em termos de investigação, temos grandes contribuições em termos de investigação sobre Cabo Verde, sobre a economia, sobre o desenvolvimento que se pretende para Cabo Verde e na literatura também. Pois
há sempre essas contribuições. E há dias eu estava a ver um livro de uma moça em França, que escreveu um livro, Nuninha, em crioulo, um livro muito bonito, mas vê-se que é um Cabo Verde levado para a França e que está lá sobre a família, sobre a coisa, muito bem feito. E pronto, Nuninha estou a dizer porque foi o último livro que eu li de fora. Mas há grandes contribuições. Nós somos um povo único. Nuninha, portanto, da Andreia Tavares. Da Andreia Tavares. Já então, como é que vê a literatura produzida na língua cabo-verdiana? Como é que vê as novas vozes? Agora, sobretudo em poesia, há muita produção literária em crioulo, na língua cabo-verdiana. Eu acho que é uma forma de expressar os nossos sentimentos, e se uma pessoa pensa em crioulo, eu acho maravilhoso que escreva em crioulo. Já Eugênio Tavares tentou escrever, e ele dizia: a língua cabo-verdiana pode ser escrita, e ele deu-nos essa maravilhosa produção de Eugênio Tavares em crioulo. E, portanto, só podemos dizer, pronto, que a nossa língua também diz dos nossos sentimentos, diz, sobretudo, não dos nossos sentimentos, porque isso está visível nas letras das mornas, das coladeiras, do batuque, isso está fora de questão. Mas na ciência também. Contar a história, registar a história, as memórias. Em crioulo também tem o seu espaço, o espaço de verdade, o espaço é isto. Pronto, no setor da língua cabo-verdiana. Portanto, podemos falar em duas memórias literárias, uma na língua cabo-verdiana e uma na língua portuguesa? Não. As memórias são as mesmas. Eu não escrevo em crioulo, infelizmente não sei escrever em crioulo, mas se eu escrevesse em crioulo seria a mesma coisa, porque as minhas memórias são minhas, é verdade. Quer dizer, quando eu digo eu gosto de cachupa, muito gostar de cachupa, pronto, é a mesma verdade. Não é? É a mesma verdade. Eu acho que não há duas literaturas, uma para crioulo, outra para português. Assim como se eu escrevesse em inglês, eu acho que seria a mesma literatura, seria a mesma memória, seria a mesma pesquisa que eu iria fazer para escrever em inglês ou em português. E a convocação do leitor é o mesmo, segundo a sua percepção? Não. Eu acho que neste momento o português tem mais procura do que o crioulo, porque nós não temos a cultura, a educação, a instrução em crioulo. Nós falamos crioulo, dominamos o crioulo muito bem, mas ler crioulo é difícil para quem não sabe, que não tem essa experiência. Escrever crioulo ainda é muito mais difícil para quem não sabe. Então a gente vai para o português, porque o português está na memória, está na rapidez, está no imediato, não é? Portanto, podemos falar numa literatura como arquivo. Um arquivo que poderá ser afetivo ou não. Pois, a literatura é uma forma de a gente registrar a realidade. E a nossa realidade é o passado, o presente e, quem sabe, o amanhã. Né? É sempre quando a gente escreve, estamos sempre a fazer um registro. Ou o registro da verdade, ou o registro daquilo que nós desejamos. Não é? Do passado e daquilo que nós desejamos. É sempre um registro. Pode ser no campo afetivo, como você diz, no campo afetivo, que há sempre um lado afetivo. Mesmo na escolha dos temas, há o lado afetivo, há o lado ideológico, o lado afetivo, está sempre lá nas escolhas, está sempre nas nossas escolhas. E a tradição oral, como é que entra no seu plano literário? A tradição oral foi eu não faço recolhas, não tenho feito recolhas
da nossa tradição oral. Mas tem um peso grande na nossa literatura, porque toda a nossa literatura vem do registro, vem de uma tradição da literatura oral. E depois, num país de analfabetos, que nós fomos sempre um país de analfabetos, até a independência, a oralidade era um dos alimentos da nossa alma. Contar histórias, inventar noites, inventar luas, tudo isso fazia parte do alimento que as pessoas precisavam, mas que não tinham porque eram analfabetas. Nós tínhamos uma população analfabeta, volta dos 70%. Não é? Na obra A Louca de Serrano, fala na parteira. Qual é a importância da dita parteira no imaginário cultural cabo-verdiano? A parteira era a pessoa, para já era a pessoa mais, na minha geração, falo da minha geração, um bocadinho antes também, da minha mãe, possivelmente, da minha geração não, da minha mãe. A parteira era uma figura importante porque trazia ao mundo as pessoas. As pessoas não nasciam nos hospitais. Mesmo em Portugal, as pessoas começam a ir para o hospital, para as maternidades, a partir de, sei lá, há uns 50 anos ou 60, que se tornou obrigatório. Mesma coisa em Cabo Verde. Eu lembro-me que a minha mãe dizia que eu conhecia a minha parteira e tive sempre muito respeito por ela, um bocado de medo, porque ela parecia como uma pessoa, ela ia buscar os meninos, ela é que ia buscar os meninos e para trazer para casa. Portanto, havia um certo conforto a olhar para aquela pessoa maravilhosa, que era a parteira. Ela ia para a casa das parturientes 2 dias antes do bebê nascer. Depende da situação económica das pessoas também. Podia ficar mais uns dias lá a dar proteção à mulher. E interessante é que quando vem a independência, há 50 anos, eu estava 50 e poucos anos, 55 anos já, há um programa em Cabo Verde, do Estado de Cabo Verde, com a Organização Mundial da Saúde e outros por aí fora, decidiram que os partos deviam ser feitos no hospital. Eu trabalhava na rádio e a minha função era, eu não fazia o programa de saúde, era saúde da família. Eu só acompanhava a produção, via os textos e fazia alguma coisa, mas eu tinha uma equipa que fazia isso, fazia brilhante. O que era levar as mulheres a terem os filhos nos hospitais. Em Cabo Verde não se queriam ter os filhos em casa. E eu que adorava as parteiras, que para mim elas eram o máximo, eu tinha que dizer na rádio, tenham os filhos nos hospitais, esqueçam a parteira. Para mim era uma violência. Daí eu acho que quando eu falo sobre a parteira, essa mulher belíssima que eu acho que está, essa figura belíssima que eu consegui fazer, eu fico satisfeita, porque eu acho que foi um pedido de perdão à parteira por eu ter dito, vocês não liguem mais à parteira e vão para o hospital ter os nenés. Nesta obra, voltando à ideia do espaço, ela não... digamos que o leitor nesta convocação pode imaginar ou pode procurar situá-lo em função das descrições que vai fazendo. E segundo a percepção, quer ajudar o leitor a descobrir esse dito espaço ou deverá ser ele a continuar a fazer esse trabalho? Eu não sei se o professor já reparou, mas eu procuro dar o mínimo de mim nos textos. Eu não... Eu dou as minhas circunstâncias que me levaram a determinado pensamento, a determinadas escolhas. Eu dou as circunstâncias ao leitor. E eu acho que a partir daí eu afasto-me, eu tento afastar-me e deixar o leitor a oportunidade, porque ao fim e ao cabo o leitor comprou o livro, está a ler o livro, vejam lá só a dificuldade. Eles geralmente não compram os livros, não querem comprar os livros, porque os livros são caros.
mas eles, portanto, eles, então dá-se-lhe tudo, não. Eles compram um livro e eu acho que eles aí vão pensar, têm a oportunidade de pensar, de não concordar comigo, embora eu dê pouco as minhas opiniões, mas eu dou-lhes circunstâncias, eles arranjam outras circunstâncias e vão dizer este lugar é aqui em Santo Antão, é em Lisboa, no Brasil. Eu estava a dizer que, há dias estava a dizer que o poeta Cristina Fortes leu o livro A Louca de Serrano e depois ele fez uma viagem para o Brasil. E quando ele voltou disse, Medina, eu já sei onde viste Serrano. Encontrei Serrano. E ontem estava a falar com um jovem, um senhor, que está a fazer o doutoramento sobre a Louca de Serrano, ali na Faculdade de Letras de Lisboa, e ele dizia-me, eu estive a ler um conto seu sobre o Natal e eu vi os meninos, eu conheço aqueles meninos e eu sei o nome deles. Portanto, está a ver, a gente dá as figuras e o leitor vai preencher. A gente dá a ideia da violência e o leitor vai por aquele caminho ou vai por outro, porque a violência chega até nós de várias formas, assim como as coisas boas chegam até nós de várias formas, de vários caminhos. E o leitor constrói com os dados que ele tem, que são 90% são dados dele, mais os 10% que eu facilito os temas. Eu dou os temas. E o leitor depois vai construir, se quiser, se tiver essa paciência e me der esse gozo, de construir alguma coisa com as palavras. E já penalizou algum leitor? Já? Penalizou algum leitor? Em função da interpretação que fez da sua obra? Há leitores que dizem tu tratas muito mal, neste livro, estou a falar de Louca de Serrano, tratas muito mal as pessoas na Louca de Serrano. Tratas muito mal o Serrano, na Louca de Serrano. Eu acho que eu não posso entrar numa discussão com o leitor porque ele lê aquilo que eu lhe dei para ler, não é? Eu dei-lhe e ele agora constrói. Se eu tivesse dado outras coisas, talvez ele pudesse ter outra opinião. Mas é assim, o leitor tem sempre a oportunidade de construir ele mesmo as suas ideias, as suas opiniões. E eu não tratei mal as pessoas de Serrano. Eu dei às pessoas de Serrano a oportunidade de escolherem caminhos, de saírem de Serrano, até no final do livro, quando se constrói. Interessante é que quando eu estava a fazer aquela passagem, que é a construção da barragem, eu lembrei-me de uma barragem que estava a ser construída em Portugal, e eu assisti. A barragem, acho que é no Alentejo. Havia uma aldeia chamada Aldeia da Luz, que depois foi submersa pelas águas, e eu assisti aquilo tudo através da televisão e dos jornais, o desespero das pessoas, o não quererem sair da aldeia deles, que ia ser submersa pelas águas, quando estava a construir. É uma barragem muito célebre no sul do país. Fala-se muito, aliás, aquele tornou o Alentejo uma zona muito rica, e foi daí que eu escrevi aquela barragem, a construção da barragem na Louca de Serrano, o desespero das pessoas, a oportunidade que eles tiveram todos de sair daí. A sua obra é estudada em Portugal, no Brasil, portanto... Em Cabo Verde? Em Cabo Verde. Como é que se sente ao perceber que, por exemplo, ontem esteve numa aula aberta e a sala estava cheia? Como é que se sentiu naquele momento? Eu senti-me como um dos alunos que estava, dos doutorandos, os senhores alunos que estavam lá. Porque eu só dou pistas, não é? Eu acho que os temas são muito atuais. Eu acho que, como os temas são atuais, como as questões são questões de dignidade, de vida, de não violência,
os problemas de género, como é que o Estado se relaciona com as pessoas, como é que o Estado se relaciona com os menos favorecidos, como é que o Estado se relaciona com os ricos. Então são questões que nos aproximam das pessoas. E quando eu vi aquela sala cheia, e as professoras lá a fazer perguntas, eu disse, tá bom, eu consegui. E, portanto, qual é a grande mensagem que quer deixar aos seus leitores? Eu acho que aos meus leitores eu não vou dizer nada, só vou dizer aquilo que eu sinto enquanto pessoa dessa idade, porque já tenho uma idade tão diferente da idade dos meus leitores normalmente, que eu só posso falar de mim. Eu gosto muito do meu país. Eu acho que tenho um compromisso com as pessoas da minha terra. E quando eu digo da minha terra e do meu país, estou a falar do mundo. Estou a falar de todas as pessoas, porque apesar de tudo aquilo que se constrói para nos fazer diferentes, nós somos iguais quando falamos da nossa terra. Somos iguais quando falamos das coisas boas que a gente queria ter, da paz, da esperança, das coisas boas. Nós todos desejamos isso. E eu acho que eu sinto que é um dever nosso procurar essas coisas para os nossos mais novos. Prezada escritora e amiga Dina Salustio, muito obrigado pela conversa. Obrigada eu.